Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês as minhas impressões sobre a base Good Apple da KaDeWe Beauty, a antiga marca, né, da Kate Von D, mas que hoje em dia a Kate Von D não tem mais nenhum envolvimento, ainda bem, né, porque uma pessoa um tanto polêmica, anti-vacina e tudo mais. Essa é uma base em balme, gente, que viralizou aí nas redes, no TikTok, no Instagram, e é uma base voltada, assim, mais direcionada para quem tem pele seca. Então eu corri pra testar, pra comprar essa base no lançamento, testar e vim contar pra vocês o que eu acho sobre ela na minha pele, que como vocês sabem é seca, feito o deserto do Saara. Confesso pra vocês que eu já tava me preparando psicologicamente pra adquirir essa base quando eu vi que ela começou a viralizar nas redes e o pessoal começou a falar muito que ela era uma base pra pele seca, porque ela custa, gente, R$250 e vem só 10 gramas. Então pensa, é basicamente 1/3 do que costuma vir nas bases de modo geral. Então é uma base bem cara, né? Se a gente for pensar, R$25 por grama, né? Muito cara mesmo. Ela vem numa embalagem assim, que é de plástico 100% reciclável. Então, percebam, não tem espelho aqui, nem nenhum tipo de imã. É só o plástico e aqui embaixo o produto. É uma marca vegana que não faz testes em animais e que tem essa preocupação, né, com sustentabilidade, meio ambiente e tudo mais. Apesar de ser uma embalagem simples, eu achei uma embalagem bem bonita. Confesso que se não tivesse esse aspecto, né, de ser um material completamente reciclável, eu acharia massa ela ter um espelho aqui. Vocês vão entender o porquê mais pra frente. Eu comprei a minha na cor Medium 30. E como são 40 cores na cartela, eu assisti um monte de vídeo aqui no YouTube, das gringas mesmo, até chegar à conclusão de que a 30 ficaria bem pra minha pele e realmente ficou. Vamos começar então a fazer a aplicação, eu vou dar um zoom aqui em vocês para vocês verem melhor, né, com mais detalhe. E eu tenho usado essa base há 3 dias, então assim, é um vídeo de primeiras impressões, né, não dá pra fazer uma resenha completa com pouco tempo de uso, mas eu quis trazer logo esse conteúdo porque, pelo que eu vi, pesquisei hoje de manhã, ainda tem muito pouco vídeo brasileiro no YouTube e nenhum de alguém com pele seca, que é realmente o público-alvo dessa base. Então agora com o zoom, deixa eu mostrar um pouquinho da textura pra vocês. Eles dizem que ela tem uma textura balm, que seria uma textura empomada, e promete ser uma base de alta cobertura. Eu vou aplicar aqui, ó, na tatuagem, pra vocês verem. E ela realmente, ó, cobre super bem. É claro que ela não camufla completamente a tatuagem, né? Você ainda consegue ver um pouquinho do esverdeado, mas é muito difícil camuflar a tatuagem. Acreditem em mim, porque eu já tentei. E eu achei a textura dessa base muito diferente de tudo que eu já testei. Eu vou fazer a aplicação em metade do rosto com pincel. E na outra metade eu vou usar uma esponjinha úmida. E aí a gente vai conversando sobre ela. Então eu vou começar aplicando nessa metade do rosto com o pincelzinho Kabuki. Ó, tô carimbando aqui um pouquinho. E aí a gente vai pra aquela cena bem TikTok, né? Olha isso, gente. E aí, com esse tantinho que eu peguei, vocês vão ver que eu vou conseguir fazer praticamente a metade do rosto toda. Por quê? Porque eu não gosto, né, de uma cobertura muito reboco, de uma base muito pesada. Então eu tava com um pouco de medo dela ser muito rebocão, reboco demais pro meu gosto, justamente porque eu gosto desse acabamento mais natural. Mas não, o que eu vi é que com pouca quantidade de produto você consegue espalhar, se você não quiser essa cobertura muito alta. E ela vai rendendo, é como se a base fosse crescendo, sabe? Então você pega um pouquinho, vai espalhando no rosto e ela espalha muito fácil. Olha só, com poucas passadas do pincel eu já consegui aplicar ela em todo o rosto e ela não fica com marca do pincel. De todas as bases que eu já testei, ela é a que tem espalhabilidade mais fácil, que é mais fácil você espalhar mais rápido. Então eu que prezo pela praticidade no dia a dia, isso fez ela ganhar muitos pontos comigo. E esse é o resultado da aplicação de uma camada bem fina com pincel na metade do rosto. Ela é uma base que promete ser de longa duração e ter um acabamento mate. E ela fica bem sequinha na minha pele, ó. Eu posso encostar a mão assim e ela fica bem sequinha, muito confortável.
especialmente porque eu me preocupo em fazer essa camada fina. Então, se você estiver pensando em fazer aquele reboco que a gente vê no TikTok, eu realmente acho que ela não vai secar completamente na sua pele, mesmo se for uma pele seca. Mas uma camada fininha, assim como eu fiz, ó, ela tá extremamente confortável. E eu vou falar pra vocês também um pouquinho mais à frente sobre o teste de transferência e tudo mais. Eu vou pegar a minha esponjinha, ela tá meio seca ainda. Vou pegar um pouquinho e vou mostrar pra vocês construção de camada, aplicando aqui na região da olheira, como se fosse usar essa base também como um corretivo. É uma coisa que eu fiz e que eu gostei, achei que funcionou bem, ó. Vejam como é a entrega de pigmento, e é por conta dessa textura balme, que é uma textura tão diferenciada. Você vai aplicando na pele e eu sinto que ela adere muito bem. Muito, muito bem. E essa questão, né, de uma base construir camada, eu acho muito positiva, porque é uma base que se torna mais versátil. Quando você quer uma camada fininha, com pouca cobertura, né, que fique mais natural, você consegue. Mas se é uma base que constrói bem camada, você também consegue uma cobertura maior, né, uma cobertura potentíssima para um dia que sua pele esteja precisando, né, de mais cobertura, ou então se você tiver algum evento, alguma ocasião especial que você queira mais cobertura. E ela constrói camada muito bem. Olha só, gente, vocês sabem que eu tenho muita olheira e eu usaria perfeitamente essa base no meu dia a dia como base e já como corretivo. Vou aplicar aqui, ó. Lembrando, gente, que com a esponjinha úmida, a gente sempre perde um pouquinho em termos de cobertura, né? Então ela vai ficar ainda mais levinha, ainda mais fininha, mas é do jeito que eu gosto. E aí, se você quiser uma cobertura mais intensa, aplica com pincel e vai fazendo construção de camada, né? Então capricha na quantidade. Só lembra que ela tem 10 gramas, então se você quiser muito rebocão e tiver que aplicar mais quantidade, ela vai durar pouco, né? Imagino eu. Porque 10 gramas realmente é muito pouquinho produto, né? Mas vocês conseguem perceber como ela aplica fácil? Como é uma base que não dá trabalho nenhum pra você fazer a aplicação? Ela já fica pronta. É passar a esponjinha nela, aplicar assim, ó, no rosto e pronto. Você não precisa trabalhar acabamento, você não precisa trabalhar a cobertura. Ela é muito prática. E aí eu quero voltar lá pro começo do vídeo, né, quando eu tava falando sobre a embalagem, pelo seguinte, gente. Essa, com certeza, é a base mais prática que eu já usei. E como eu sou uma pessoa que prezo muito por praticidade no dia a dia, eu, por exemplo, sempre tive o hábito de andar com base em pó na bolsa, porque aí quando eu quero fortalecer a cobertura, eu venho com um pincelzinho, aplico em todo o rosto. Só que pra minha pele seca, a base em pó não fica com um acabamento tão bonito, por mais hidratada que a pele esteja. Então essa, eu acredito que é uma base perfeita pra eu ter comigo na bolsa, pra eu levar pro trabalho. Imagina uma embalagem que tivesse um espelhinho e um compartimento pra você andar com uma esponjinha, sabe? Daquelas que vem base em pó. Era abrir embaixo, pegar a esponjinha, fazer uma aplicação em 2 minutos, olhando aqui do espelho, e pronto. Então, é a base mais prática que eu já testei, mas eu, óbvio, super entendo o fato dela ter embalagem assim, porque é uma questão maior do que a praticidade, né? É um produto completamente reciclável, então, nos tempos que a gente tá vivendo, isso realmente é uma questão que pesa mais e que é mais importante. E agora eu vou fazer com vocês um teste rápido de transferência. Como eu falei, essa é uma base que na minha pele seca, secou completamente. Ela fica extremamente confortável. Nesses dias que eu tô usando ela, basicamente eu esqueço que tô de base ao longo do dia. Ela fica muito fininha, muito confortável na pele. Mas estou aqui, ó, com um lencinho de papel pra mostrar pra vocês a questão da transferência. Então vamos lá. Transferi um pouquinho aqui, ó. E aqui na testa também ela transferiu um pouco. Acredito eu que mais na parte do pincel, que a gente construiu mais cobertura. Ela é uma base que tem transferência, mas isso, na minha opinião, já é esperado. Por uma base que promete ser hidratante, que tem essa textura balme, que obviamente é uma textura mais cremosa. Então eu já esperava esse nível de transferência. Mas, confesso pra vocês, e eu vou deixar um take mais pra frente que eu comento melhor isso e mostro, que assim, a gente tá usando máscara, né, no dia a dia. Então a máscara mostra muito o nível de transferência da base. E eu não achei nada de anormal comparado a outras bases que eu uso no dia a dia,
como, por exemplo, a BT Skin, a base da Nina, que são bases que já tem resenha aqui no meu canal. Então eu achei mais ou menos ali o mesmo nível de transferência, não me incomodou. Ok, maquiagem pronta. Eu não selei a pele com pó, vou chegar mais pertinho da câmera pra vocês verem em detalhes a textura da pele. Ó, gente, desse lado que foi a cobertura com a esponjinha, olha esse acabamento. Ela não ressalta em nada a textura. Ó, também não achei que ela acumulou de uma forma muito anormal nas linhazinhas de expressão aqui abaixo do olho. Desse lado, que eu intensifiquei um pouco a cobertura, eu sinto que ela ressalta mais as texturas da pele, ó. Cantinho do nariz, essa área aqui, ó, da bochecha, tá vendo? Então, assim, pro meu gosto, eu fico com uma cobertura mais suave, que pode ser feita com pincel, né, pegando bem pouquinho o produto, ou principalmente com a esponjinha úmida. Acho que tem uma cobertura bem bonita, camuflou bem as minhas olheiras e um acabamento que fica bem natural. E o último ponto sobre ela, que fez com que essa base fosse um pouco polêmica, digamos assim, porque ela viralizou no TikTok por conta, né, da cobertura, do fato dela ser cremosa, por conta do acabamento. E aí depois o pessoal já começou a falar que era uma base que não durava nada, que abria em poucas horas. E aí, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre isso? Nesses testes, eu tenho usado essa base sem selar. É claro que a gente tá em um cenário de pandemia, então você não tá aí o dia todo batendo perna na rua. Vocês sabem que eu moro em Niterói, que é um lugar bem quente e bem úmido. E a minha pele, em geral, eu não tenho problema com durabilidade de maquiagem nenhuma. É difícil que alguma base abra na minha pele, que dure pouco tempo, porque eu realmente não produzo oleosidade, minha pele é o deserto do Saara. Então isso não costuma ser uma questão pra mim. Eu ontem fiz um teste, passei o dia inteiro com ela, selei metade do rosto com um pozinho da Laura Mercier e a outra metade eu não selei. E agora eu vou deixar um take pra vocês falando melhor sobre essa questão da durabilidade. Bom, eu vou gravar esse vídeo com o celular, então peço desculpas se tiver uma alteração muito grande de áudio ou de qualidade de imagem, mas é por uma questão de praticidade. Eu usei a base Good Apple da KVD Beauty. Hoje eu apliquei essa base aproximadamente 8h40, ali quase 9 da manhã. Apliquei nos dois lados do rosto. Esse lado eu selei com pó, o Translucent Loose Powder. Agora são exatamente 4h35 da tarde, pra ser bem exata e bem pontual. Então estamos aí aproximadamente 8 horas com essa base. Antes eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre transferência. Eu fiquei aproximadamente 3 horas hoje fora de casa, e aí o tempo todo de máscara. E peguei pra mostrar pra vocês. Lembrando que desse lado da máscara é o lado que eu selei a base com pó. E desse lado é o lado que não tá selado, né? Então, que seria equivalente a esse lado. Eu acho que vocês podem perceber que o lado que eu selei com pó transferiu menos, né? Mas que é uma base que tem sim transferência. Além de usar máscara, eu almocei, escovei o dente. Então a base, eu diria que ela já saiu bem aqui nessa região, aqui de baixo, tá vendo? Mas não diria que ela tá manchada. Acho que ela saiu de uma forma digna, porque tem base que depois que você almoça, escova o dente e tudo mais, ela fica com degradê, né? Você percebe, tipo, a base acabou aqui, e não é o caso dessa. Ela ficou bem uniforme. Eu achei que ela acumulou bem pouco aqui, ó, nessa região da olheira, também nada normal. E nas minhas linhazinhas da testa, eu acho que ela não ressaltou nem um pouco, acho que ela ficou bem digna também, né, bem ok. Ainda tem cobertura, especialmente aqui na região das olheiras, achei que ela também foi uma boa base pra segurar tanto o blush quanto o iluminador. Eu acho, gente, que é uma excelente base, eu acho que em 8 horas, ó, ela tá bem digna, caberia retoque, né, principalmente como eu falei pra vocês, nessa faixa, mas eu acho que é uma base que se manteve muito bem. E em termos de durabilidade, eu não notei muita diferença entre o lado que tava selado com pó ou o lado que não tava selado. Como ela é uma base que não tem acabamento luminoso, eu não vi muito prejuízo sobre selar com pó. Eu acho que funciona. Então, por exemplo, quando eu for usar essa base pra trabalhar, pra fazer alguma coisa que esteja mais quente, esteja mais úmido, eu acho que eu me sentiria mais confortável em selar um pouquinho assim com pó, até pra ajudar na questão da transferência, né, pra ela transferir um pouquinho menos. Mas na minha pele, de novo, seca, muito seca, ela secou completamente, ficou super confortável. Olha só, gente, posso passar a mão, ela fica muito confortável na pele, eu não sinto que tô de base.
Então eu gostei muito. Ela é uma base muito cara, então eu quero ver como que vai ser a questão da durabilidade do produto. Se em pouquíssimos usos ela já vai acabar, porque aí não há bolso que aguente, né? Ficar pagando R$250 em uma base que acaba rápido. Mas a princípio, assim, minhas primeiras impressões eu gostei muito. É uma base que eu voltaria a comprar e que eu recomendo pra quem tem pele seca. Mais um adendo antes de eu finalizar esse vídeo. Eu fiquei muito impressionada com ela assim que ela chegou, né? Cheguei em casa, fui aplicar no rosto, amei como que ela aplica, como ela é fácil de deslizar. E aí eu catei minha mãe e falei, mãe, vem cá, deixa eu testar essa base na sua pele. Minha mãe não autorizou que eu colocasse aqui fotos mostrando pra vocês o antes e depois. Mas minha mãe tem pele madura e ela tem uma pele com bastante mancha, ela tem bastante sardinha. E ficou linda. É uma das bases mais bonitas que eu já testei na minha mãe. Então, pra quem tem pele madura, desde que não seja muito oleosa, eu também acho que é uma base que provavelmente vai funcionar muito bem. A princípio, por ela ser dessa textura cremosa, eu tinha medo, né, dela ressaltar as linhas, de ficar aquela coisa das linhas muito marcadas, com muito produto acumulado. Mas na minha experiência, não foi isso que aconteceu. Então, ela me surpreendeu positivamente, assim. Eu tava numa expectativa muito alta dela ser maravilhosa e ela atingiu essas expectativas. É uma base muito cara, que vem muito pouco, mas eu diria que esses são os únicos 2 contras que eu encontrei nela nesses últimos dias que eu venho usando aí. Muito boa essa bichinha pra pele seca, muito boa. Uma textura muito diferenciada, né? E aí, como o mercado brasileiro tá investindo muito nessa tecnologia para base, eu acho que seria incrível se Bruna Tavares, Nina Secrets, alguém desenvolvesse uma base nessa pegada. Para nós que temos pele seca, porque achei bem revolucionária, assim. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa base na minha pele, se vocês curtiram, se vocês pagariam essa pequena fortuna por 10 gramas de produto. Deixa aí nos comentários. Clica no gostei se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal pra assistir mais conteúdo sobre pele seca. Eu espero te ver na próxima. Um beijo, tchau!